Olá pessoal, estamos aqui no Comitê Gestor da Internet em São Paulo para falar de um assunto que está atacando as empresas, as redes das empresas. É o ransomware. É um código malicioso que está fazendo com que os empresários, quando chegam nas empresas, vejam lá uma frase cujo os criminosos estão pedindo dinheiro para fornecer as senhas para descriptografar os arquivos que eles tanto precisam para o seu dia a dia. Estou aqui com a Cristine e o Klaus, um dos maiores técnicos em combate aos crimes cibernéticos, eu não digo no Brasil, mas eu digo no mundo, porque eles são assim os maiores que eu conheço na atualidade. Por favor, Cris, gostaria que você falasse sobre isso que está acontecendo nas empresas, nesses códigos maliciosos, por gentileza. Então, esse tipo de código malicioso, ele se propaga da mesma maneira que os outros, que é o código malicioso de fraude bancária, aquele vírus de antigamente, só que ao invés de ele causar uma inconveniência, ele criptografa tudo. Ou seja, o objetivo é ele extorquir o empresário para que ele pague para ter acesso ao dado que ele precisa para trabalhar. Então, a melhor maneira seria não se infectar. Então, você se prevenindo de códigos maliciosos, você se previne também desse tipo de código. Mas tem um ponto que, como ele vai criptografar, a melhor defesa é o backup. Backup. Tem que ter backup. Tá. Existe algum tipo de antivírus assim que você recomenda? Ou os antivírus hoje eles não estão preparados? O que tem acontecido? O que tem chegado aqui no Comitê Gestor da Internet sobre esses ataques? Vocês têm tomado alguma providência técnica quanto a isso? Então, a maneira de propagar, a maioria das vezes é phishing. Ou seja, é aquele e-mail que parece ser uma nota fiscal, parece ser nota fiscal eletrônica que algum parceiro enviou, e o usuário acaba clicando naquilo e executando. Então, ele quer executar aquilo. Hoje, muitos antivírus eles têm limitação, então realmente eles não conseguem pegar tudo. Então, o que esse código malicioso faz é aproveitar essa brecha. Então, as mensagens elas se fazem passar por coisas de trabalho e elas acabam não sendo barradas pelo antivírus, porque ele já chegou na caixa de e-mail e já acabou infectando o usuário. Então, tem que ter o antivírus, mas também precisa educar os funcionários que ele tem que desconfiar um pouco, né? Tá meio estranho isso aqui, por que que não vem da Receita, mas diz que é da Receita, né? Por que que é uma nota fiscal, cotação de alguém que nunca pediu nada para mim? Então tem um pouco assim de o funcionário pensar nisso também. Aí. Precisa ser treinado, né? Precisa ser educado. Isso acontece todo dia na minha empresa. Klaus, se acontecer na tua empresa, você com toda a sua experiência, se chega de manhã, tua empresa, você tem que emitir uma nota fiscal, aparece lá uma mensagem, olha, você tem que depositar tantos bitcoins para a sua rede funcionar, para você poder começar a emitir nota fiscal. O que você faria? Primeira coisa que eu faria é tentar restaurar backup. Certo. Mas você não tem o backup. Então por isso que eu acho que é a nossa principal recomendação, tem que ter backup. Tem que ter backup. E aí quando a gente fala backup, são todos os dispositivos da empresa. Porque a gente já viu casos que chegaram para nós que, a gente tem backup do servidor de arquivos, mas não do notebook do empresário, por exemplo. Então, quando a gente fala backup, é em tudo, né? Outra coisa que a gente fala, tem que ter um backup testado. Tem o backup, você já tentou restaurar e ver se o procedimento está ok, se são dados de quanto tempo atrás, né? Tivemos vários casos aqui para nós, em que, por exemplo, o servidor de arquivos da empresa inteira o ransomware, ele não só cifrou a máquina local da pessoa, como também tinha acesso ao disco de rede e também cifrou tudo do disco de rede. Inclusive, quando está em nuvens, pode afetar até as nuvens. Exatamente. Por exemplo, se o empresário tem os arquivos no Dropbox... E se tiver acessível da máquina infectada, vai ser cifrado também. Então, isso é outra coisa. Então, o primeiro ponto seria fazer a lição de casa, ver que máquinas a gente está falando, do ponto de vista de notebook, arquivo de servidor de rede, né? Quais as máquinas que emitem nota fiscal, que são importantes para o negócio, né? Que fazem pagamento, que fazem essas coisas aí. O que está na nuvem, o que não está, e testar esse backup. Eu acho que é a primeira coisa. Se não tiver backup, tem basicamente duas decisões. Esse dado é crítico para o meu negócio. Se não for,
Bom, talvez seja o caso de apagar tudo e começar do zero. Nossa. Se for crítico, realmente, infelizmente, a alternativa é pagar os bitcoins. Nem imagino. Isso a gente tem visto, Mas né? não tem garantia que mesmo pagando você vai ganhar 100. É verdade, é o que o pessoal fala. Então, esse é o problema. Por isso que a gente fala que tem que ter backup. E hoje, disco rígido externo está mais barato, né? Então, o backup precisa estar feito num disco externo, tem que estar desconectado, porque é exatamente isso. Se você tiver aquele backup que é feito ali sempre, os mais modernos, o ransomware já está indo no backup também já está cifrando. Então, eles viram que é um ataque que funciona, que dá dinheiro para o atacante. Geralmente eles cobram barato, então você tem um incentivo de pagar. Sim, com custo em média 3, 4 mil reais. Pega os pequenos empresários, pequenos empreendedores. E por isso que a gente tem a nossa campanha de falar, precisa ter backup, o ideal é não se infectar com nenhum código, porque a proteção de um código malicioso vai proteger também do ransomware, mas o backup é o primordial, porque aí você, mesmo que você seja infectado, você não precisa pagar o resgate, né? Mas o melhor é não se infectar, porque malware é um ransomware, mas e se for o malware que quer fazer você pagar um boleto de alto valor e aí você perde o dinheiro, o malware que faz a fraude bancária na sua empresa? Então o malware faz muita coisa, né? O ransomware é mais desesperador, que você perde acesso a tudo na hora, né? Bom, gente, então vejam, nós estamos dando uma dica e nós estamos iniciando uma campanha aqui no Comitê Gestor da Internet, a campanha Você já fez backup? Com os maiores especialistas no mundo em proteção às redes de computadores. Muito obrigado a todos.